Vamos orar. Pai, muito obrigado. O Senhor nos abençoou nesse dia, nos ajudou, nos guardou, trouxe toda a providência necessária para nós. A Ti seja, meu Deus, nesta noite, toda honra, toda glória e toda exaltação. Pai, nós pedimos o conselho, a direção do Espírito Santo para todas as ministrações que estarão acontecendo agora, Pai. Deus aqui do louvor, Deus do Teu povo, na expressão de cada um. Deus, no trabalho da transmissão, ó Deus, da técnica de som, que tudo, meu Deus, estejamos na total direção do Espírito Santo. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. E assim, juntos, amados, vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz seja com todos. Amém. Eu gostaria de pedir os irmãos aí para estar abrindo em Salmo 34, o versículo 1. Davi nos faz um convite aí no Salmo 34, no versículo 1. Diz assim: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, e o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza e juntos louvemos ao Senhor. Amém? O salmista está nos fazendo um convite. Vamos juntos anunciar os feitos do Senhor. Vamos juntos adorar ao Senhor. Vamos juntos cantar louvores ao Teu santo nome. Vamos exaltar aquele que é digno de toda a glória. Amém? Aleluia! Thank you.
qualquer situação, Senhor, que nós estivermos vivendo, nós vamos escolher adorar ao Senhor. Aleluia. Porque não existe nenhum lugar para onde irmos além da Tua presença, além dos Teus braços, Senhor. Para onde nós iremos, Jesus? Para onde nós iremos, Senhor? Se não fosse totalmente direto para Ti, correndo para os Seus braços de amor. Só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor, só o
enche-me de ti. Você pode cantar isso dizendo para Ele com todo o seu coração, com a tua glória, com tua glória sobre mim. Enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Cheios da tua glória, Jesus, cheios de ti, aleluia, aleluia, cheios de ti, Jesus, cheios de ti. Pai, nós te agradecemos pela sua bondade, Senhor. O Senhor tem nos enchido a cada dia, tem nos suprido a cada dia. E nesse momento, Pai, de adoração, nós queremos engrandecer a Ti ao entregar nossos dízimos e ofertas, Senhor. Assim, meu Deus, recebe a sinceridade, a expressão sincera do Teu povo, ao vir ao gasofilácio para entregar o seu dízimo, a sua oferta. E também, ó Deus, aqueles que vão estar fazendo pelo Pix, ó Deus, que o Senhor esteja contemplando também a vida de cada um. Pai, nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Irmãos, nós temos a liberdade de vir ao gasofilácio e entregar nossas ofertas, nossos dízimos. Vamos adorar. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, sim, tu és Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus.
em ti, Jesus, e perdido estou sem ti, Senhor Jesus. Oh Deus, para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iríamos se não for para ti, Jesus? Só o Senhor e só para o Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Dia após dia, neste mundo de trevas, o único lugar em que queremos estar é na tua presença. Tu és o pão que nos alimenta, tu és o ar que respiramos, tu és tudo para nós. Oh, eu nada sou sem ti, Jesus, e perdido estou sem ti. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus, você pode cantar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus, és tudo para mim, és tudo para mim, és tudo para mim. Jesus, és tudo para mim. Aplauda ao Senhor Jesus. Tu és tudo para nós, Senhor. Amém. Podem sentar, graças e paz. Amém. Gente, vocês estão com medo de mim hoje? Todo mundo sentou lá para trás. Eu ainda não estou bravo, fica tranquilo. Mas se todos estiveram ouvindo, está todo mundo ouvindo bem? Amém. Se alguém conversar com você do lado, fala assim, ó, vamos ouvir a palavra, ok? Se eu vou perguntar o texto, tudo bem, mas vai ser projetado aqui. Então eu queria que você acompanhasse com muita atenção. Você sabe que semana passada, domingo, semana retrasada, nós falamos aqui sobre a volta de Jesus. E com um objetivo, eu preciso estar pronto para a volta de Jesus. Estão lembrados disso? Nós vamos tentar fechar hoje, não sei. Mas eu quero ler, você vai acompanhar a projeção aqui, para que a gente esteja no mesmo texto. Nós vamos estar lendo 1 Coríntios, capítulo 15. O pessoal da mídia aí, por favor, coloca a versão revista e atualizada, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do 1º versículo. Irmãos, tudo o que nós precisamos para sobreviver aqui, a Bíblia nos ensina. Mas há uma exortação constante para que a nossa vida esteja de uma forma santa, uma vida de santificação. A nossa vida precisa estar pronta para qualquer momento. Esses dias eu liguei para um pastor, porque a reunião que nós fizemos aqui da Associação PIB dos pastores, era para ser na igreja desse pastor. Essa reunião foi sábado passado. E eu conversei com esse pastor, e só para confirmar a data, e nós faríamos então a reunião, esse culto lá na igreja dele, em Contagem. Ele me disse, pastor,
eu vou te pedir para adiar, porque a minha esposa não está bem de saúde, ela está com problema de coração, e eu preciso muito dela para ela me ajudar a organizar aqui. Então, se o senhor puder fazer em outro lugar, então nós fizemos aqui. Só que eu conversei com ele num dia, e naquela semana, a esposa morreu. Eu fiquei sabendo ontem. Puxa vida. E ela é muito dedicada. Ela organizava tudo, ela mexia com tudo. Era realmente o braço direito e esquerdo dele, fazia de tudo. E ele a convidou para ir numa festa de casais, e ele disse, vamos, porque a gente sai um pouco. Ela disse, olha, eu não posso ir, eu preciso cuidar de algumas coisas aqui da igreja. E ela teve lá uma crise, e o Senhor a tomou para si. Uma pessoa que nunca estava de pijama, né? Como dizendo, eu não vou fazer nada. Era uma pessoa dedicada à obra, 100%. E ontem eu fiz uma visita a um outro pastor e ele me falou. Falei, puxa, mas como é que eu não fiquei sabendo, meu Deus? A gente tem que estar pronto. Temos que estar pronto para qualquer momento que o Senhor nos chamar. 50 anos apenas. Mas ela já tinha seus agravantes, né? E teve espécie de uma trombose e veio a óbito. Então, meus amados, não importa se eu viajo, se eu estou em casa, o que eu faço? Eu preciso estar em comunhão com Deus, em submissão ao que a palavra do Senhor diz. Porque Deus é o dono da vida. E se Ele quiser me chamar, Ele chama. Se Ele quiser te chamar, Ele chama. Temos muita coisa a fazer? Temos. Mas Deus é soberano em tudo. Tudo. Então, quando nós estudamos a Bíblia e falamos sobre a volta de Jesus, e falamos que quando Jesus voltar, Ele traz com Ele os seus santos para que eles recebam um corpo espiritual. Mas enquanto isso não acontece, e eu estou vivendo aqui ainda, eu preciso deitar e ter a certeza que se Jesus voltar na madrugada, eu estou pronto. Ou que se Ele me chamar dormindo, eu estou pronto. Se eu acordar pela manhã, entrar pelo dia, e eu estou pronto para essa chamada. Quando se fizer chamada, lá eu estarei. Quando se fizer chamada, eu estarei. Eu tenho que estar pronto. Então aqui, no versículo 1, a exortação é interessante que ela começa com a primeira palavra, irmãos. Quem são os irmãos? A igreja, somos nós. Irmãos, ou seja, é para vocês que eu estou falando. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, nós vamos continuar a leitura daqui a pouco, ele está nos falando, olha, eu venho lembrá-los do que eu ensinei para vocês, do que vocês receberam, e sejam firmes nesse evangelho, porque é por meio dele que vocês são salvos. Quando nós recebemos a palavra de Deus, ela nos ensina a ter uma vida de santidade, uma vida que engrandece o Senhor. É isso que ele está exortando, porque Jesus Cristo morreu por nós. Ele deu a sua vida e ao terceiro dia,
quando ele foi crucificado e morto, ele ressuscita ao terceiro dia e hoje está à direita de Deus, o Pai, e intercede por nós. Até aqui bem entendido? Muito bem. Versículo 5. Quando Jesus ressuscita, ele vai aparecer para os seus discípulos. Ele diz, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12, continua. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, ou seja, naquela época, muitos ainda estavam vivos, né? E muitos já tinham morrido, por isso que diz que já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Você sabe da história de Paulo, que caminhando para Damasco para prender os cristãos, Jesus se apresenta na frente dele como uma forte luz, ele cai do cavalo e ele ouve, e Jesus pergunta, por que me persegues? Ou seja, Paulo estava perseguindo a igreja, um caso Saulo ainda, mas quando se persegue a igreja, se persegue a Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. E pois persegui a igreja de Deus, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo está falando. Então, há uma seriedade aqui, desde o início da palavra. Por favor, fiquem firmes no evangelho que você recebeu, não se desvia dele, não troque por nada. Versículo seguinte, por favor. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está dizendo, olha, eu recebi essa graça de Deus, e eu preguei, eu evangelizei, eu me envolvi pela graça do Senhor Jesus. E essa graça de Deus está sobre nós. Graça, numa tradução, é favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor nos deu. Deus nos dá talento, Deus nos dá a sabedoria, Deus nos dá a saúde, Deus nos dá tudo. Próximo versículo, por favor. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Paulo diz, dizendo aos coríntios, não importa se são os apóstolos, se sou eu, o importa é que nós pregamos e vocês creram no evangelho. Se eu perguntar aqui, onde foi que você recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Quem foi o pregador? São os mais diversos, não é verdade? Eu estava em tal lugar, outro estado. O que importa é que alguém pregou o evangelho e você foi salvo. Deus usou um vaso para que você fosse salvo. Talvez você não lembre o dia, né? Qual o dia que aconteceu que você se rendeu a Jesus? Mas não importa, foi um dia, um dia desses. Próximo versículo. Ora, e a partir daqui então, o apóstolo Paulo vai começar a falar da volta de Jesus. Havia uma dúvida na época, e olha o que ele diz. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Porque na época dizia-se que os mortos não ressuscitavam. E para confundir a fé das pessoas. Você sabe que nós, por mais de 2 meses, nós estudamos aqui a Epístola de João, e tanto o Du e o Gregory falaram muito sobre o gnosticismo, como que eles se levantaram contra o Evangelho. Em todo o tempo existem esses homens que tentam perverter o Evangelho. Esse Evangelho faz de conta, esse Evangelho que
que não tem problema, você pode pecar, você pode fazer aquilo. Essa forma de falar que às vezes diminui o poder de Deus e assim por diante. Mas eu preciso sempre ter a minha atenção aqui na palavra. Que não há ressurreição de mortos? Próximo versículo. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Ou seja, nós sabemos que Jesus ressuscitou, não é verdade? Ao terceiro dia ele ressuscita. Próximo versículo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Irmãos, se você for no túmulo de Maomé, os restos mortais dele estão lá. Se você for no túmulo de Buda, todos os grandes vultos da história, sejam políticos, sejam religiosos, você vai no túmulo dele, está lá. Se você procurar o túmulo de Jesus, você não acha nada. Ele ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Paulo está dizendo, se ele não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui? É vã a nossa fala, é vã a nossa pregação, é vã a nossa crença. Jesus ressuscitou. Próximo versículo. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, ou seja, se eu estou dizendo que não há ressurreição, então eu estou sendo contra o que Deus falou. Próximo versículo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Agora eu pergunto, você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Claro que nós cremos. Nós cremos. Se não hoje, gente, não estaríamos aqui. Talvez uma grande parte de nós estaríamos mortos. Talvez não teríamos famílias, talvez seríamos bandidos, assassinos e tantas outras coisas. Não seríamos pais e mães de família. Mas Jesus ressuscitou e ele disse, quando eu for, eu vos enviarei o Espírito Santo e ele vos fará lembrar de tudo que eu vos ensinei e vos ensinará todas as coisas. E hoje isso acontece, literalmente. Próximo versículo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Será que algum de vocês estaria aqui, se verdadeiramente Cristo não tivesse ressuscitado? Será que nós estaríamos aqui, mansamente, com essa vida transformada, com a vida mudada? Não estaríamos aqui. Talvez ainda o comércio do irmão Jadir lá no passado estivesse funcionando até hoje. Já pensou, Jadir? Era o bar do Gole. Não sei se esse era o nome, né? Ou seja, o Jadir não estaria mais vivo também. Irmãos, quantos de nós já estaríamos mortos? Quantos? Mas o dia em que abrimos o coração e cremos no amor de Deus, na misericórdia de Deus, a nossa vida foi transformada. Talvez hoje eu fosse um dos maiores feiticeiros do Brasil, porque eu gostava do negócio. E talvez já estivesse morto também. Eu era muito místico, gostava dessas coisas. Mas Jesus entrou na história e falou, não, meu filho, eu tenho outra coisa para você. E hoje, olha onde eu estou, na posição de mestre, de ensinador da palavra, a qual eu sei que o julgamento é mais severo, porque eu tenho conhecimento da palavra. Eu sei. E por isso eu tomo muito cuidado. Próximo versículo. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, quem dormiu em Cristo então? Quem morreu?
Não tem sentido. Vamos lá. Próximo versículo. 18, né? 18. Perdão, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, escute bem, somos os mais infelizes de todos os homens. Você já ouviu aquela história? Alguém fala assim, não, tudo acaba aqui, morre aqui, se diverte o máximo que você puder, porque morreu, acabou. Não, quando morre é que começa a eternidade, com Cristo ou sem Cristo, com Deus ou sem Deus. Então, enquanto eu vivo nessa terra, é aqui que eu escolho qual a eternidade que eu vou ter, se com Deus ou sem Deus, na obediência à palavra ou não. Então, se Jesus não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos, porque nós estamos bagunçando, estamos usufruindo do mundão, e quando morrer, não tem nada. E aí lá no túmulo, sei lá onde estiver, não, eu fui enganado. Mas graças a Deus que não somos enganados. A verdade é, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o Senhor da nossa vida, e nós estamos prontos para isso. Próximo versículo, por favor. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele está afirmando, sendo Ele as primícias do que dormem, Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Primícias é o primeiro. Ele foi o primeiro dentre aqueles que morreram a ressuscitar. Da forma em que todos vão ressuscitar para a eternidade. Próximo versículo, por favor. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, a morte veio por Adão, pelo pecado dos nossos pais lá no início. Adão e Eva eram puros, e tanto é que eles não sabiam que estavam sem roupa. Quando eles pecam, e na viração do dia, mais ou menos 5 horas da tarde, eles percebem que Deus está chegando, o que eles fazem? Eles se escondem. E Deus pergunta, onde vocês estão, Adão e Eva? E eles disseram, nós vimos que o Senhor estava chegando e nos escondemos. E Jesus disse, por acaso vocês comeram da árvore que eu disse que não deveria comer? Ou seja, o pecado já havia entrado na vida deles, pela desobediência. E por um homem veio a ressurreição, ou seja, por Jesus Cristo, nós temos a ressurreição da vida. Amém? Próximo versículo, por favor. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Olha, não importa se a pessoa explodiu. Eu sei que lá no mundo árabe, eles matam os cristãos de uma forma absurda. Eles explodem a pessoa, eles incineram as pessoas. Eles fazem as piores crueldades do mundo. Eles só matam o corpo. E às vezes não se acha pedaço nenhum, explode, some, espalha pela terra e vira pó. Mas o espírito está com Deus. O pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. É assim que acontece, sempre. Em Cristo todos nós somos vivificados, nós temos vida. Próximo versículo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, ou seja, Cristo primeiro, ressuscitou. Depois os que são de Cristo na sua vinda, na volta de Jesus. Mas e se eu morrer antes? Como nós vimos aqui em Tessalonicenses, não vamos ler de novo.
Quando Jesus vem sobre as nuvens, ele diz que ele traz todos os seus santos com ele, para que eles recebam esse corpo espiritual. E nós, que estivermos vivos, talvez vamos ler aqui ainda hoje, o nosso corpo será transformado num corpo espiritual, porque carne e sangue não pode herdar a eternidade. Mas hoje eu tenho que estar pronto. O próximo versículo, por favor. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Irmãos, aqui, alguns versículos adiante, nós não vamos ler, é uma outra questão do reino milenário, nós não vamos entrar aqui. Então depois vem o julgamento final. Mas hoje apenas devemos entender que não importa a época em que Cristo volta, ou em que nós somos recolhidos para a eternidade, eu preciso estar pronto hoje, porque amanhã talvez eu não acorde respirando, ou eu nem acorde, lógico. Eu preciso estar pronto para esse momento especial da volta de Jesus. Nós vamos dar um salto aí no capítulo 15, né? No mesmo capítulo, e vamos pular alguns versículos, e vamos lá para o versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Irmãos, existe uma curiosidade, como isso vai acontecer? Próximo versículo. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Próximo. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Próximo. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Você pega uma semente de milho ou de amendoim e você planta, não nasce um amendoinzão, nasce um pé de amendoim, não é verdade? Não parece nem um pouquinho aquele amendoim que você plantou. O que ele está dizendo, que da mesma forma que esse corpo é lançado na terra e ele vira pó, ele ressuscita também como um corpo espiritual. O espírito da pessoa não está ali no túmulo, ou na terra, ou no pó. Sumiu na terra, sumiu. O que a Bíblia diz, que o corpo volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Estamos entendidos quanto a isso? Próximo versículo. Nem toda a carne, só lembrando que a semente, então, para que ela produza uma árvore, ela precisa morrer. Nós também. Ah, mas se eu estiver vivo? Então a Bíblia diz que o seu corpo será transformado num corpo espiritual. O que é um corpo espiritual? Você passa por aqui sem ser esbarrado. É como um espírito. Você atravessa a parede, você não precisa passar por portas e janelas. Você voa como os anjos voam. Porque agora é um corpo santo, puro. Não tem velhice, não tem dor, não falta pé, não falta olho, não falta nada. Ele é completinho. Aí uma pessoa que não tem braço, olha, espiritualmente ela tem braço. Ela não tem olho, espiritualmente ela tem olho. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Continua. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Próximo. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrelas e estrela há diferença de esplendor. Próximo. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, que é esse, ele morre e vira pó.
ressuscita na incorrupção. E você vai dizer, mas pastor, teve um acidente lá, só acharam um pedaço do braço. Olha, tudo virou pó. Em Apocalipse diz que o mar devolverá os seus mortos, o fogo devolverá os seus mortos, devolverá, e a terra devolverá os seus mortos. Não importa se um pedaço está aqui, se o outro está lá, não importa. Gente, vocês estão compreendendo isso? Então, esse corpo corrupto no sentido porque ele envelhece e morre. Ele não consegue. Eu costumo brincar que eu já tive 18 anos, né? Algumas rugas aqui eu não tinha. Cabelos brancos que eu tenho, eu também não tinha. E muitas coisas de 18 anos ficou lá. E a nossa tendência, que daqui 5 anos eu faço 70 anos. Vou estar mais perto da eternidade do que agora. Não é, Celso? Então, a idade chega para todo mundo. Viu, Gustavo? Chega para todo mundo. Nós vivemos essa juventude radiante, mas os anos passam. E a gente chega muito perto, em que esse corpo corrupto, porque ele envelhece, ele enfraquece e acaba. Um dia, então, vai ressuscitar sem corrupção nenhuma. Perfeito, um corpo celestial. Como ele diz, há corpos terrestres, há a diferença dos corpos, mas uma é a glória do celestial. A imagem daquele que é celestial. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Irmãos, que momento será esse? Que momento será esse? Se alguém quiser ficar para ver, fazer o quê? Mas eu prefiro não ver. Eu prefiro estar lá. Próximo versículo, por favor. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. É um corpo poderoso. Meu Deus. Irmãos, essas promessas aqui, é para a gente vibrar. Fala, não, eu não vou trocar Deus por nada. Eu quero esse momento na minha vida. Eu quero. Como Paulo fala logo no início lá do capítulo. Olha, guarda bem o evangelho que eu preguei para vocês, porque por meio deles vocês têm a salvação. Porque Cristo morreu por nós, se deu por nós. Ele exorta sobre isso. Próximo versículo, por favor. Semeia-se o corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Olha, corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então eu não posso trocar esses valores. Isso aqui não é um conto, não é uma historinha qualquer. É uma realidade atual hoje e a realidade futura nossa em Cristo. Próximo versículo, por favor. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós devemos estar prontos para esse momento especial na eternidade. Gente, todos entenderam até agora? Próximo versículo. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. Primeiro veio o natural, que é esse aqui. E depois então vem o espiritual. Próximo. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. E é para lá que nós vamos. Porque nós seremos semelhantes a Ele. Estamos entendidos, gente? Com essas palavras, eu não posso trocar Jesus por nada. Próximo. Como foi o primeiro homem,
o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então eu pergunto, quem é o Senhor da sua vida? Esse é o homem celestial. Então, tal como o homem celestial, seremos nós também celestiais. Fantástico. Próximo. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, olhe bem, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, nós nos parecemos com Adão, do jeito que Adão é, nós somos. Devemos trazer também a imagem do celestial, que é Jesus Cristo. Próximo. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue, olhe bem, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, carne e sangue não herda a eternidade. E nem a corrupção herdar a incorrupção. Aquilo que é puro, continua puro. Próximo. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Próximo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Se Jesus vier nessa geração e nós estivermos vivos, então os nossos corpos serão transformados em um corpo celestial. Estamos entendidos? Agora, se eu sei de tudo isso, por que não ter zelo pelas coisas santas? Por que não ser dedicado, não priorizar o reino de Deus na minha vida? Não ter negócios com o pecado, com a mentira, com seja lá o que for. Eu tenho temor a Deus. Eu não vou me render aos caprichos mundanos. Gente, estão entendendo isso? Próximo versículo, por favor. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ser imortal. Esse corpo morre, mas a transformação que teremos, ela é imortal, não morre mais. É eterno. Isso parece uma historinha qualquer. Não. É a realidade que Deus tem para cada um de nós. Mas como Paulo falou lá no início do capítulo, olha, irmãos, o que eu preguei para vocês, leva a sério. Pratica. Próximo versículo, por favor. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, não morre mais. A morte acabou. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Agora somos imortais em Cristo Jesus. Irmãos, isso é fantástico. Eu preciso levar a vida cristã a sério, em todos os meus atos. E isso começa dentro de casa. Sabe, dentro de casa ninguém lá fora vê. E às vezes a coisa fica difícil lá dentro de casa. Aqui a gente abraça a paz do Senhor, graça e paz, aquele crentaço, né? Aquela pessoa assim, mas dentro de casa às vezes transforma. Palavras duras, dedo na cara, palavras agressivas,
gestos que despreza o outro. E quando sai para a rua, quando vem para a igreja, e às vezes nós então somos belos atores e atrizes. Eu preciso começar essa agressão dentro de casa. A minha esposa tem que perceber que eu sou crente. Os meus filhos têm que perceber que eu sou crente, de verdade. A minha vida espelha a presença de Deus. Porque se dentro de casa eu não faço isso, lá fora eu sou meio ou quase um hipócrita. O que é? Uma vida fingida. Então comece a observar tudo isso. Versículo seguinte, por favor. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde, ó morte, o teu aguilhão? Próximo. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, porque a lei diz, não matarás, não adulterarás. Então eu sei que aquilo é pecado. Próximo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nós somos vitoriosos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós lemos então o versículo 58, olha bem, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Que trabalho é esse? Esse tempo. Esse tempo que ainda não recebemos essa transformação. E nós ainda não fomos para a eternidade. Então, enquanto nós vivemos sobre essa terra, ele diz, sede firmes, inabaláveis, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor. O que você faz? Faz de qualquer jeito? Não, faça com zelo, faça com dedicação, seja presente. Seja atuante. Não troque Jesus por nada. Amém? Estamos entendidos? Irmãos, eu poderia ler aqui outros versículos, outros textos, eu não vou fazê-lo agora. Mas eu quero te exortar, na exortação desse último versículo que acabamos de ler aqui. Você vê que Paulo ele começa com uma exortação nos primeiros versículos. Fala, irmãos, estejam atentos ao evangelho que vos foi pregado, porque por meio dele vocês são salvos. Porque Cristo morreu por nós, ele deu a sua vida por nós. E quando ele finaliza, ele vai falar a mesma coisa. Irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes. O que é sempre abundante? Eu sempre tenho para dar. Eu sempre estou presente. Pode contar comigo, estou aí. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você vem para a reunião de oração, mas é só eu que vou, sabe? Seja abundante. Ah, é só eu que prego, olha, seja abundante. Ah, mas é só eu, seja abundante, não importa. Deus está sendo glorificado no que você faz. Não olhe para o que o outro faz, olha para Cristo. Olhando para o autor e consumador da fé, Jesus. Porque se eu olhar para o descaso do outro, eu paro. Eu tenho que sempre olhar para Jesus. Para que a obra continue de uma forma abundante na minha participação. O vosso trabalho não é vão. Deus enxerga, Deus contempla a sinceridade de cada um, a dedicação de cada um. Irmãos, tem pessoas que são muito acessíveis.
que você pode ligar e quase sempre ela está pronta. Não é que os outros não sejam, às vezes questão de trabalho, mas às vezes alguns é mais fácil. E já tem um outro que, de cara, não posso, não dá. Ou seja, não deixa nem a gente falar. Eu queria só explicar, mas não deixa. Não, para mim não dá. Já corta assim. Mas quando o coração está na obra, a gente ouve. E quem sabe a gente até dá um jeito de, se você não pode, de ligar para alguém. Não, mas eu não posso, mas eu acho que eu posso ajudar nisso. Então, como que nós estamos nesses dias que antecede a volta do Senhor Jesus? Precisamos estar prontos para qualquer momento que Ele vier. E enquanto Ele não vem, eu não vou estar de pijama, vou estar trabalhando. Eu vou estar de uma forma abundante. Deus, eis-me aqui. Eu vou fazer. Mesmo que eu vá sozinho, mas eu vou. É uma visita, é orar por alguém, é ter um tempo separado para intercessão. É ter um tempo maior na leitura da Bíblia. É querer conhecer mais o Senhor Jesus. Não importa que ninguém faça, você pode fazer. Uma vez nós fizemos uma reunião aqui com um grupo de irmãos e decidimos ler a Bíblia toda. Não juntos. E compramos uma Bíblia cronológica. E foram mais de 15 Bíblias. Interessante, todo mundo leu. Em silêncio. Aí ficamos sabendo, um falou, o outro falou, o outro falou. E um dos irmãos leu com muita antecedência. Mas como é que você fez? Eu peguei tanto gozo com isso que eu lia quase que toda hora. Todo o tempo que eu tinha, eu estava lendo. Sabe, quando nós gostamos daquilo que estamos fazendo, quando nós dedicamos a Deus o nosso tempo, você vai ver que não é difícil fazer as coisas. Não é difícil ensaiar, não é difícil se dispor, não é difícil testemunhar. Não. É natural, é espontâneo o que nós fazemos. O que estamos cheios, nós derramamos. Sabe, quando você vai num restaurante, antes de você servir, você vai lá e dá uma olhada na comida, não é verdade? Você vê o que tem. Você já percebeu que às vezes você chega num restaurante e você dá uma olhada, está quase tudo vazio, não tem mais nada. Mas mesmo assim, você está com fome, você vai lá e você rapa, põe o prato e enche. E nós precisamos estar sempre cheios, como um restaurante bem abastecido, para que muitos possam se servir da presença de Deus em nós. Sempre. Eu preciso estar pronto hoje. Amanhã, talvez, não dê tempo. Amém, igreja? Estamos entendidos? Vamos orar. Pessoal do louvor, vem até aqui. Enquanto o pessoal está chegando aqui, tem alguma coisa para falar para Deus sobre tudo que você ouviu? Que precisa ser mudado, precisa ser colocado? Qual disposição você tem no coração, se você não tem? Fale com Deus. Deus está sempre nos ouvindo. Ele está sempre nos ajudando, nos orientando, dando-nos uma nova oportunidade. Enquanto estamos vivos, Deus está trazendo benefícios para a nossa vida, dando-nos sempre uma nova oportunidade de servi-lo e de engrandecê-lo. Meu Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela sempre nos exorta a viver da forma melhor, Senhor. Oh Deus, para nós mesmos aqui, e nos prepararmos ainda mais para a eternidade. Meu Deus, muito obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade desta noite, pela oportunidade de estarmos aqui juntos para receber a tua palavra. Senhor, o Senhor contempla o coração de todos nós aqui. E o Senhor contempla nesse momento a oração que cada um está fazendo.
E assim eu peço, Pai, em nome de Jesus, traz o socorro, traz a solução, traz a cura, traz a transformação, a mudança de vida que todos nós precisamos. Pai, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Tu és digno das nossas vidas. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Tu tens o nome acima de todo nome, nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Tu és a fonte, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável. Sim, Tu és e não há outro. Sim, Tu és Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nós estamos aqui, Senhor, e depois de ouvir a Tua palavra, o desejo do nosso coração é construir a nossa vida pautada e firmada na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Aleluia. Eu vou construir minha
vivente, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar, eu vou confiar, eu vou confiar. Oh, tu és santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama, oh, ressuscitaste vivo. Ele é invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre, pra sempre, pra sempre. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Oh, Nome de Jesus, sim, meu e não há outro. poderoso esse nome é, Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Exaltado para sempre, ressuscitado. Graças a Deus. Amém. Irmãos, eu quero lembrá-los que amanhã tem reunião da célula de casais aqui, né? Sexta-feira é o culto de oração, de intercessão. Domingo, escutem, domingo nós teremos o nosso culto de consagração. Vai começar 8 horas da manhã. Era para ter sido domingo passado, né? Mas foi o congresso. Então nós adiamos agora para esse domingo, terceiro domingo. Vai começar 8 horas da manhã. O pessoal da intercessão vai estar aqui. E vamos caminhando, vamos entrando pelo culto. E vamos ter a ministração da ceia. E também nós vamos estar aqui apresentando os irmãos que vão descer as águas no batismo, né? Vamos fazer aqui a profissão de fé domingo de manhã. E vamos, às 2 horas da tarde, vamos sair daqui 1h30, ali para a Estância do Sereno, indo para Montreal, em direção ao Cantinho da Mata. Antes, vamos pegar para a direita na casa do Reginaldo. Mas quem não sabe o caminho, venha e esteja aqui 1h30, que nós vamos juntos. E será ali na casa do Reginaldo, ele tem uma piscina, e nós vamos estar fazendo o batismo lá. Então, domingo, 1h30 nós saímos daqui, para 2 horas estarmos dentro da água, já iniciando o batismo. Todos entenderam? E à noite, esses irmãos vão estar participando da ceia, então, pela primeira vez. Ok? Alguém está nos visitando pela primeira vez aqui hoje? Sim, como é que é seu nome? Ô Daiane, Deus te abençoe, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado pela sua presença, tá? Está sempre as portas abertas, será sempre muito bem recebida aqui. Obrigado, tá? Deus te abençoe. Além da Daiane, tem mais alguém? Ah, sim, irmãos.
nesse domingo, as irmãs, a Rede Mulher está fazendo um almoço, vai ter um pequeno custo, né? Então, quando terminar o nosso culto, o almoço já vai estar pronto, você pode encomendar com antecedência também, e para não ter que fazer almoço em casa, ok? Todos entenderam? Então, amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade desta noite. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estudar a Tua Palavra e aprender mais da Tua Palavra. Pai, conduz o Teu povo, cada um ao seu lar, e que todos tenham uma noite de paz, um descanso abençoado, e um novo dia na total direção do Teu Espírito, Pai. Deus, muito obrigado. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Tenham todos uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.